Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Ribeiro. Eu sou Aquiles Faneco e estamos aqui para um bate-papo sobre guitarra, música, carreira e afins. Eu queria te perguntar, Rodrigo, como que foi assim o começo para você? O que te motivou a escolha pela música? Cara, eu sempre gostei muito de música, cara, e quando eu comecei a aprender a tocar violão, assim, de maneira informal, assim, eu achei sensacional, achei muito divertido, mais legal do que jogar bola, mais legal do que jogar videogame. E comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, assim, foi trabalhar numa loja de instrumento musical. E eu ficava o dia inteiro tocando guitarra e foi inevitável, assim, né? Legal. E você, como é que foi o seu começo? Assim? Cara, eu comecei assim porque eu queria ser o Elvis, né? Eu vi o Elvis assim, falei, nossa, legal ser esse cara, né? Eu era muito novo, tinha 11 anos. Mas eu sempre tive uma afinidade com arte, gostava de desenho, pintura. Minha mãe é da área das artes, né? Então eu tinha essa coisa. Aí eu comecei a estudar violão, bem descompromissado, com 12 anos. Mas em pouco tempo, assim, eu entendi que ali era uma possibilidade pela paixão mesmo, pelo amor. Aí depois eu vi que o Elvis não era, né, bem o que eu imaginava. E surgiram os outros caras, né? E a questão das influências, né? Que a gente vai depois... Você ouve uma coisa que te leva a outra coisa, né? E vai acontecendo. E você teve assim, você começou já tendo aula, como que foi, ou sozinho? Cara, eu comecei tendo aula informal com um cara do prédio que eu morava, que ele ensinava as crianças a tocarem, assim, formalmente, música. Ó, aprende aí, passava a base. E eu era o mais novo, eu tinha 9, 10 anos, eu fazia o baixo das músicas. Eu nem sabia o que era um baixo. Entendi. E o cara era muito fã de Beatles, eu comecei... Aí a primeira música que eu aprendi foi Something, e eu nunca tinha ouvido essa música. Aí eu ganhei o disco pra conhecer a música, eu já tocava ela, mas não sabia como que ela era. E foi assim, foi tudo informal. O cara me ensinando, aí depois de 14, 15 anos que eu fui pensar em ter aula. Porque eu tirava as musiquinhas com o cara que me ensinava, depois eu comprava aquelas revistinhas de música que tinha na banca e me virava com aquilo lá. Eu falei, não, eu tenho que ir mais pra frente, é muito legal isso. E é engraçado que os tempos mudaram mesmo, né? Porque hoje a gente, até uma discussão que a gente vai ter um pouco mais pra frente sobre a questão da música e internet. Mas a gente dependia muito mais da relação pessoal, dependia do professor que ia passar. E a revistinha realmente é um barato, né? Que tinha essa coisa da... Às vezes vinha meio errado, e vinha meio errado às vezes, né? A cifra. Mas ajudava muito, né? A gente aproximar. Eu lembro que eu peguei a fase dos anos 80, né? Então tinha as bandas de rock nacional, então tinha lá todas as capinhas, né? Da revista e tal, com isso. Mas eu tive a sorte, assim, que o cara que eu fui ter aula... Era um cara que tocava violão clássico e tocava guitarra, rock e jazz. Então, para mim, assim, com 12 para 13 anos, ter tido contato com esse cara fez toda a diferença. Sensacional. Porque eu tinha aula de violão clássico, depois eu fui estudar violão clássico também, que não deu muito certo, né? Não era muito minha praia, mas era um outro conceito, tanto de pessoa quanto de musical, uma coisa musical mesmo, né? E era muito importante, assim, essa coisa da relação mesmo pessoal, né? Sim, não tinha outro tipo de informação, a não ser que você conhecesse alguém que tocasse, tivesse contato pessoal mesmo, né? E depois como que veio a questão de trabalhar com música? Como que foi? Então, aí eu tava, como eu falei, tava trabalhando na loja, né? Eu queria estudar música. E na época, eu tinha aula com um professor chamado Frederico Carrilho, Fred Carrilho, um grande violonista, mas eu queria tocar guitarra mesmo, eu queria pegar um cara de guitarra. Aí fui pra São Paulo fazer aula, e como não tinha, nessa época, isso devia ser 93, 94, eu fui buscar um professor em São Paulo, e aí o pessoal queria me pagar para passar o que ele passava para mim. E começou dando aula para amigo, falava, meu, que eu aprendi isso aqui, cara, nem cobrava, falava, os caras, vamos estudar junto e tal, né, até para fortalecer o meu aprendizado. Quando eu fui ver, o amigo do amigo chamou, tem um cara aí querendo fazer e tal, mas eu vou cobrar. Esse não é meu amigo. E aí quando eu fui ver, eu já tava dando bastante aula. Eu falei assim, eu saí depois da loja, porque eu tava ganhando mais dinheiro dando aula do que na loja. E tava me tomando muito tempo, né? Eu falei assim, vou investir nisso, né? Porque eu, na verdade, nessa época, eu morava ainda, né, com a minha mãe. Eu não tinha contas, assim. Então, o dinheiro que eu ganhava com a aula, eu comecei a investir em aula, fazendo mais aula. Aí fiz aula com o Michel Perier, de São Paulo. Depois fui pro GT quando abriu, em 97, acho que foi o ano que abriu, né?
E foi assim. Aí quando eu já tava trabalhando, não foi uma coisa, vou trabalhar com música. Não, eu tava trabalhando na loja, comecei a estudar, o pessoal queria as informações que eu tinha lá, o pessoal de São Paulo, e quando eu fui ver eu já tava dando aula, e não parei mais. Legal. E a parte da performance, assim, como que veio, tipo... Porque a aula é legal, é interessante que na área de música, né, a gente tem várias possibilidades de trabalho, né? Então, o músico ele tem a questão da aula didática, que é uma coisa que é mais constante, inclusive, porque você vai criando, né? Você desenvolve um material, um indica o outro e você acaba tendo uma clientela durante muitos anos, assim, você pode manter, né? É um trabalho mais estável, né? Sim. Aí tem a parte de performance, que é ou um trabalho autoral, ou acompanhar alguém. Aí tem estúdio, publicidade, então, assim, várias frentes, né? E a parte de performance, como que foi, assim, banda, como é que começou? Eu comecei com banda na adolescência, tocando heavy metal, assim, que é uma coisa que eu sempre gostei de tocar. E depois depois de muito tarde, cara, eu comecei, tipo assim, trabalhar profissionalmente tocando, assim. Porque eu tinha banda por hobby, pra curtir, sem a pretensão de ganhar dinheiro com isso, porque eu sempre foquei nas aulas mesmo. Eu acho que a maior parte da minha vida profissional foi dando aula, mais do que tocando. Tem uns 15 anos pra cá, assim, eu comecei a tocar pra ganhar dinheiro, tocar coisas que eu não gosto, tocar estilos diferentes, porque, não, trabalho, né? Outra coisa, né? E você, como é que foi pra você isso aí? Você começou com banda também? Eu sempre tive, assim, essa coisa das parcerias, né? Eu lembro que quando eu comecei a ter aula de violão, era eu e um amigo meu junto, que ele também queria ser o Elvis. A gente tinha o mesmo... Ah, vocês queriam ser o Double Elvis. Exatamente. E a gente tinha essa coisa de ficar ouvindo os discos e daí pensar que a gente poderia tocar aquilo. E depois que eu fui saber que o guitarrista que eu gostava muito, que tocava com Elvis, James Burton, é um guitarrista de country maravilhoso, né? Sim. Mas aí a coisa foi meio sempre assim, tinha alguma coisa de tocar junto, mesmo de brincadeira. E isso foi muito interessante, porque foi uma coisa que eu entendi que era muito necessária, né? Porque tem a coisa solitária, você estudar, tocar, mas não ter relação. Como eu morava numa cidade muito pequena, tinha pouquíssima gente que fazia isso, mas quem fazia era muito fiel. Então, dali já veio o desejo de ter banda. Então, a gente tinha lá os instrumentos que a gente montou de lata, enfim, aquela coisa bem infantil mesmo, assim, mas já com o desejo acontecendo, né? E depois eu tive uma trajetória parecida com a sua. Comecei a dar aula muito cedo, com 16 anos também, para pagar as minhas aulas. Também saí de Rio Claro, fui estudar em Campinas, depois em São Paulo e tal. Então, é um trabalho que estava acontecendo ali. E aí, essa coisa de tocar começou na escola, né? Conjuntos de escola, vamos tocar na festa do fim de ano. Então, montava os grupos. E daí, um começou a puxar o outro. E teve um momento em que eu senti que a coisa estava começando a ficar mais séria. Um pouco antes de eu entrar numa banda de baile. Quando eu entrei numa banda de baile com 18 anos, que aí eu caí na estrada mesmo, aí já era um trabalho de verdade, mesmo profissional. E foram quase 4 anos de baile. E foi uma experiência muito legal, porque assim, a gente tinha que tocar de tudo, né? Então isso abriu muito o leque para eu não pensar só no meu gosto, na minha escolha, ter uma experiência, né, de tocar diversos estilos musicais, de tirar a música, que é uma coisa também... É difícil essa coisa de você tirar, né? Porque eu gosto muito de criar, né? Eu tenho, acho que já comigo, uma tendência mais a criar, por isso eu escolhi o caminho da improvisação e tal, mas que você tem que reproduzir. E tem gente que tem a reprodução, assim, talvez como ponto forte, né? Tem gente que consegue copiar exatamente igual, até a respiração do cara, mas não cria. Então eu tive um pouco de dificuldade, mas eu tive que me adaptar, porque chegava no baile, depois de fazer 30 bailes, tinha aquele mesmo solo igualzinho, e eu falava, eu quero fazer o meu. E muitas vezes você podia até fazer mais legal, porque tinha mais a ver com você. Mas aí você tem que fazer o do cara, porque senão parece que você errou, né? O pessoal quer ouvir aquilo lá. Quer ouvir aquilo. Mas foi uma escola muito bacana a questão de baile. E eu sempre mantive paralelo, porque os próprios músicos que tocavam na banda de baile, a gente amava música, estudava, já ouvia música instrumental. Então a gente tinha um grupo de música instrumental. Então ali já começou a acontecer alguma coisa também nessa linha. Então é como se eu tivesse assim, eu trabalhava com entretenimento e para poder subsidiar a questão artística, que era da música instrumental. E óbvio que aí eu acho que tem várias escolhas que a gente faz, né? Algumas são conscientes, outras são inconscientes, né? E
E foi acontecendo, assim, essa questão da música tem a coisa dos contatos, né? Que é um dos pontos, assim, que a gente tem que estar sempre aberto. Você conhece uma pessoa, toca com ela, aí no grupo que você tocou tem alguém que te chama para um outro trabalho, aí você vai montar alguma coisa, chama... Então, é uma teia, né? Uma rede que começa a se formar. Então, eu nunca fiquei sem trabalhar a parte de performance, nunca fiquei sem tocar, sempre alguém me chamando, ou eu chamando alguém, promovendo, né, essa coisa. E aí os anos vão passando, e aí eu acho que a gente também administra um pouco o que é da nossa carreira pessoal e o que é realmente a prestação de serviço, né? Sim. Então, acho que você vai se dividindo nessas duas atividades, assim, né? Em relação à gravação, assim, você tem um grupo que você já gravou, né, o trabalho. Tem o Allen Groove, né, que é um trio instrumental de música autoral, música nossa. E elas não têm, a gente não tem pretensão nenhuma, assim, de viver do Allen Groove e tal. Assim, a gente faz o que a gente gosta, faz do jeito que a gente quer, né. Eu me divirto com som, assim, eu acho muito legal também criar. Sempre tive mais facilidade para fazer do que para tirar também, né, porque para tirar igual não tem nem muita paciência também. Ela tem que tirar igualzinho, tal, esse texto, nossa, já é uma coisa que pra mim é uma tortura, assim, né, porque é mais a parte de solo, né, o solo foi o cara que fez, né, é uma coisa particular, é o cara que fez, né, tem que fazer, mas a gente sabe que nesse meio tem que tocar as coisas também. Mas o Allen Groove me dá essa liberdade de tocar o que eu gosto, de fazer do meu jeito, sem me preocupar em agradar ninguém, sem me preocupar em agradar a gente só, né, a gente faz um tipo de música diferente também, porque apesar de ser música instrumental, o pessoal já relaciona com tipo jazz também, né? Ou forma, né? Tipo, aquela forma de tema, improviso. Não é muito assim, a gente tem a musiquinha mesmo, assim, né? Ela muda bastante no correr da música. E por incrível que pareça, não tem muito espaço para improvisação. Esse estilo do Allen Groove. A gente toca um pouco diferente ao vivo as coisas que a gente faz, a gente muda alguma coisa, mas não é tipo assim, agora tem o solo de baixo. Eventualmente uma coisa em outra tem. Entendi. Mas é um lance diferenciado, assim, né? Eu até gostaria de começar a focar mais nessa parte para me exigir mais também. Assim, vamos estudar mais isso aí. Acho que a gente... É interessante a necessidade que a gente tem, né? Acho que a arte, ela é uma coisa ilimitada, né? A gente tem várias possibilidades de criação e é importante registrar, né? Porque essa coisa de fazer disco, né? Eu já gravei com muita gente... Sim, várias produções, vários discos, mas quando eu fui gravar as minhas coisas, nossa, é completamente diferente, né? Porque aí você está respondendo pelo trabalho. E eu sinto, por exemplo, hoje eu ouço o meu primeiro trabalho que eu gravei em Música 98, de guitarra, gravei em 98 esse disco, hoje eu ouço assim, não me representa. Eu não sou mais aquela pessoa que gravou aquele disco. Muitos anos se passaram, assim como no segundo. O terceiro já é um pouco mais recente, já é um pouco mais próximo, mas a gente vai mudando e isso é muito legal. Então, acho que uma coisa que alivia um pouco, né, para a gente não ser tão crítico, é você pensar que você precisa registrar aquele momento. Né? Naquele momento você sentia aquilo, você pensava aquilo, fazia aquilo, e depois acho que você vai mudando. Então, é interessante, porque isso cria, para quem acompanha, né, ou se interessa pelo seu trabalho, cria as diferenças, você não está fazendo a mesma coisa, né? Isso é muito legal. Bom, pessoal, queria agradecer demais vocês estarem com a gente aqui. Foi um prazer conversar com o Aquiles, conhecer um pouco mais da sua carreira, tocar com você. E vai ter muito bate-papo, a gente vai falar de muita coisa. Se quiser deixar um recado para a galera. Com certeza. Acho que falar do início é muito importante, né? Em qualquer área, né? Acho que cada um tem uma história, tem as suas dificuldades e facilidades, mas é legal saber que tem semelhanças, né? Que a gente está nesse caminho. E a nossa intenção é produzir materiais para ajudar você a resolver também, né, de uma forma, como a gente gostaria de ter tido essa assessoria, né, no início da carreira, né? E nos próximos programas vamos falar sobre várias coisas legais, né? Influências, discos, setup, experiências musicais e um pouco das nossas aulas também. Eu acho o arpejo uma maneira mais fácil de tocar, na verdade, porque você está enxergando as notas do acorde direto, assim, né? Já tem as notas boas ali. E por ter poucas notas, eu acho que é fácil de enxergar as extensões, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um Sol 7, vou pegar numa oitava aqui, ó, Sol, Si, Ré, Fá. E esse desenho aqui, ó, eu já tenho quase que a escala toda aqui dentro, né? Então eu consigo mudar de modo, acrescentar muito fácil, né? Se a gente pegar um groove em Sol 7 aí, por exemplo, ó. Aqui eu já joguei uma quarta aumentada aqui, porque tá muito fácil de visualizar a quinta aqui, né?